como que é a estrutura de um projeto em .NET? Então, a gente tem a ferramenta, nessa ferramenta nós vamos criar um projeto, e esse projeto vai ter uma estrutura, vai ter uma característica. Um projeto básico em .NET, ele tem três arquivos, três tipos de arquivo. Ele tem uma solution, uma solução, que é o arquivo principal. Dentro desse arquivo da solução, eu posso ter vários tipos de projeto, que são os meus arquivos CSProj, no caso do C#, ou VBProj, no caso do VB.NET. Mas no nosso caso aqui é o CSProj. E dentro do CSProj eu tenho lá os meus arquivos .cs, que são os arquivos do C#. Mas eu posso ter mais de um projeto. Então imagine uma solução onde eu tenho um projeto que tem a estrutura de dados, um projeto que tem a minha API, um projeto que tem a minha aplicação web, um projeto que tenha lá um cliente Windows ou um cliente em outra linguagem ou uma aplicação mobile. Então, dentro de uma solução, eu posso ter vários tipos de projetos e eu posso mesclar, por exemplo, projetos em .NET Full Framework, que é o Windows, com projetos em .NET Core, por exemplo, tá? E eventualmente também eu posso ter um projeto que não tem uma solution, tá? Eu posso criar, principalmente para .NET Core, eu posso criar projetos até via linha de comando que não necessariamente precisam de um arquivo de soluções. Mas basicamente a estrutura do projeto é essa. Eu tenho uma imagem aqui e a gente vai ver isso dentro do Visual Studio. Um projeto pode referenciar outros projetos. Então, eu tenho aqui dessa estrutura de projeto, aqui eu tenho a minha solution, tá? Cada tipo de arquivo tem um desenho, um ícone diferente aqui dentro do Visual Studio. Então, aqui é a solution, que tem a logo do Visual Studio. Eu tenho depois um projeto em C#, que tem aqui um quadradinho em volta do C#, que chama aí Windows Form App 1. Eu tenho depois propriedades, onde eu tenho o Assembly Info, que guarda a versão do projeto, o autor do projeto e coisas do tipo. Eu tenho um arquivo de recursos, por exemplo, se você tem um projeto que tem mais de uma língua, português, inglês ou espanhol, você pode colocar num arquivo de recurso, ou colocar imagens, ou colocar textos e coisas do tipo. Arquivos de configuração. Referências, como eu citei aqui acima no texto. Então, um projeto .NET ele pode referenciar outras DLLs de outros projetos, ou ele pode referenciar diretamente outros projetos. Eu posso ter um arquivo de configuração, que neste caso é um app.config, tá? Eu posso aí depois ter os arquivos da minha solução, no caso deste projeto específico, ele é um projeto Windows Forms. Então, ele tem aqui um form e tem um program que starta este projeto para mim. Então, essa estrutura ela pode ser um pouquinho diferente de um tipo de projeto para o outro, mas a estrutura base é sempre a mesma. Bom, eu estou aqui com o Visual Studio 19 aberto. Eu estou usando a versão 19, recomendo que você use a versão mais nova do Visual Studio, mas se você não tem aí o Visual Studio 19, se você tiver o 17 ou 15, para o treinamento de C# não há problema nenhum, porque a linguagem, na sua essência, ela continua muito parecida, tá bom? O que vai mudando nas versões do Visual Studio é os recursos que a linguagem vai recebendo. Então, a primeira tela, quando você abre o Visual Studio 19, é essa tela do Get Started, tá? Nessa tela, que é bem diferente das versões anteriores do Visual Studio, que não tem essa tela, eu posso então começar clonando um repositório. Então imagine que você trabalha com Git ou GitHub, ou você tem Azure DevOps, você precisa trazer um código. Então eu não preciso na linha de comando dar o clone do repositório, eu posso fazer isso diretamente pela ideia do Visual Studio. Posso abrir um projeto que eu já estou trabalhando nele, e posso também abrir um folder. Algumas versões atrás aí do Visual Studio foi criado o conceito de folder. Então, não necessariamente eu preciso de uma solution. Eu posso ter apenas uma pasta. Nessa pasta eu tenho todos os meus arquivos de projeto e eu posso abrir essa pasta e trabalhar diretamente nela. Posso depois, então, criar um projeto novo, que é essa última opção aqui. Ou posso abrir a ideia do Visual Studio sem nenhum código aqui, que é o Continue Without Code. Eu vou criar um projeto novo. Eu tenho aqui nessa lista, na tela de criação de projeto, os projetos que eu criei mais recentemente, tá? Então, recentemente, os projetos que eu criei aqui. Depois eu tenho aqui os tipos de projetos. Se eu botar aqui All Language, All Platform e All Project Types, eu tenho uma lista aqui bastante grande de tipos de projeto que eu posso criar. Se eu selecionar por linguagem, posso selecionar, por exemplo, aqui só C#, posso selecionar como plataforma só Windows, ou todas, ou nuvem, enfim. Nos tipos de projeto eu posso selecionar projetos Windows, projetos mobile, projetos de vários tipos aqui, tá bom? Ou eu posso procurar aqui
na busca, tipo, eu quero criar um projeto em ASP.NET Core, eu quero criar um projeto em Blazor, eu quero criar um projeto em gRPC, enfim. A gente, para o exemplo do curso, eu vou trabalhar bastante com projetos console, porque a gente está focado mais na linguagem e não no tipo de projeto especificamente, tá bom? Então eu vou escrever aqui console app. O Visual Studio suporta, então, tanto desenvolvimento para .NET Framework, que é o Windows somente, e .NET Core, que é multiplataforma, ele mesmo já coloca para você aqui o Windows, Linux e macOS, tá bom? Tanto faz a gente usar um projeto ou outro aqui, eu vou criar primeiro um projeto no .NET Framework, depois eu vou criar um no .NET Core e mostrar as diferenças entre os dois. Então eu vou criar um projeto console básico, tá? Vou dar aqui um Next. Aí você pode aqui apontar um lugar, por exemplo, cursos/C# básico, que é a minha pasta onde eu vou criar os projetos, e eu vou chamar aqui de exemplo projeto .NET, tá bom? Aqui eu tenho, como eu escolhi um projeto em .NET Framework, eu posso escolher qual versão do framework, que eu comentei um pouco antes, né, que eu tenho várias versões do framework. Eu posso escolher, ele está me dando aqui a opção de usar a 472 e eu vou clicar aqui no Create. Isso então vai criar para mim o projeto e vai abrir o Visual Studio para eu poder editar o código. Então eu tenho aqui a janela principal do Visual Studio, onde eu vou editar o meu código. Uma coisa que eu acho super legal na ideia do Visual Studio é essa colorização que ele faz, né, destacando os nomes, os tipos de dado, as palavras reservadas, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E eu tenho aqui na minha barra da direita um monte de opções. Então eu vou abrir aqui o Solution Explorer, que está aqui embaixo. Ó. Se você não tiver o Solution Explorer aí no seu Visual Studio, você pode vir aqui no menu View e clicar aqui em Solution Explorer. Uma coisa legal dessa IDE do Visual Studio é que você pode clicar aqui com o mouse e arrastar e modificar o lugar que vai ficar a página que você vai trabalhar. Então eu posso colocar desse lado, eu gosto mais desse lado aqui, e eu posso manter essa página aberta ou eu posso manter fechada, né? Então aqui eu posso pinar, né? Então eu posso clicar nesse clipezinho aqui e virar ele para baixo, ela fica sempre aqui, mas lógico, a gente quer espaço para digitar o código, então a gente deixa a janela sempre escondida e se necessário abre. Então, como eu escolhi um projeto do tipo console, que é um projeto extremamente simples, eu tenho aqui a minha solution e tenho aqui o meu projeto em C#, tá bom? Tá aqui o C#, que é o desenho do C#, e eu tenho aqui as várias propriedades deste projeto, então eu tenho a pasta propriedades propriamente dita, né, que tem aqui informações do projeto que eu posso botar o nome do autor, o nome da empresa e várias outras coisas que ele armazena lá no metadado. Eu tenho depois as referências, então esse projeto já tem referências para o .NET Framework, que é aqui o System Core, o System Data, Extension, o SystemNet, HTML, enfim, que são arquivos do runtime do .NET que eu preciso para executar a minha aplicação, onde as coisas estão definidas, tá? E eu posso adicionar referências aqui, adicionando uma nova referência, que pode ser uma outra DLL de um outro projeto, ou ser até um outro projeto que eu tenho na mesma solução aqui, eu posso trabalhar. Posso também adicionar serviços conectados em nuvem e várias coisas do tipo, tá? Depois eu tenho aqui um arquivo de configuração que pode variar bastante dependendo do tipo da solução. Aqui eu tenho, por exemplo, um arquivo XML que eu poderia colocar informações da minha aplicação. Tá? Uma boa prática é você guardar configurações em arquivos externos da aplicação e não no código da aplicação. E depois eu tenho aqui, no caso da minha aplicação console, um Program CS que nada mais é do que uma entrada aqui para um método main que eu posso escrever o meu código aí. A gente vai fazer muito isso durante esse curso. Como eu comentei antes que eu posso ter mais de um projeto dentro da Solution, eu vou clicar com o botão direito aqui, eu tenho várias opções, tá? Eu tenho aqui compilar a Solution, aí se eu tiver mais de um projeto ele vai compilar todos, eu posso fazer um rebuild de tudo, eu posso limpar a Solution, que é deletar os binários, arquivos OBJ, eu posso fazer várias coisas aqui, gerenciar pacotes, que a gente vai ver numa outra oportunidade, e posso adicionar um novo projeto. Então, ao adicionar no projeto, eu volto para aquela mesma tela e aí eu vou adicionar aqui um tipo de Class Library, que seria uma biblioteca, tá? Já está aqui nas minhas mais recentes. Eu vou dar aqui um próximo, vou colocar lá vou colocar dados, na verdade, vamos mudar o nome aqui, dados. Ele vai gravar na mesma pasta para ficar organizado, tá bom? Então, vou dar um Create aqui. Ele vai criar um outro tipo de projeto aqui, dados, que ele botou aqui um Class 1, que eu posso aqui renomear, por exemplo, sei lá, para cliente
tá? O bacana aqui é que ao renomear um arquivo, ele fala assim, olha, você está renomeando um arquivo e eu posso fazer um rename também da sua classe. E aí eu dou que sim aqui, ele troca o nome aqui dentro também e todas as referências dentro do meu projeto. Por isso que a gente fala que a ideia do Visual Studio é uma ideia muito produtiva, tá? E para a gente finalizar aqui essa primeira demo, eu posso vir aqui no meu projeto .NET, por exemplo, na referência, adicionar uma referência nova e, por exemplo, vincular o projeto dado ou vincular alguma outra DLL que eu precise no projeto. Eu vou vincular o dados. Desta maneira, eu teria neste projeto acesso a coisas que estão neste projeto e a gente vai ver isso mais para frente. E para finalizar aqui a parte inicial dessa demo, eu vou fazer mais um projeto. Então, eu vou só salvar esse aqui, vou dar um File New Project aqui. E posso criar um projeto em .NET Core, tá? Então, eu vou criar aqui um console app em Core e vou colocar projeto Core. E vou dar um Create aqui também no projeto. Basicamente, é o mesmo tipo de projeto, um projeto console, um projeto bem simples no Visual Studio, só que você vai perceber que a estrutura dele é mais simples, tá? O arquivo é bem mais simples, já vem com Hello World escrito aqui para mim. Então, se você nunca fez um Hello World em C#, já está pronto aqui, é só você mandar executar. Eu já vou mostrar como é que executa. E se eu olhar aqui dentro, eu tenho dependência somente o Netcore App e tenho o meu programa, não tem mais nada. Então, é um projeto extremamente simples, tá? Então, assim, a ideia do Visual Studio ela é muito simples, é muito poderosa e para eu executar um projeto, assim como eu mostrei aqui na Solution, que você poderia também compilar e até executar o seu projeto aqui, eu posso vir nesse botãozinho verde aqui do Play. Ó. Se eu clicar aqui no Projeto Core e mandar executar, ele vai executar esse projeto. A gente vai fazer isso muitas vezes durante esse curso. Eu vou trazer aqui para o lado a janelinha que ele está abrindo. Ó. Então, ele executou aqui o meu Hello World aqui, basicamente, e fechou a aplicação, tá? Então, é muito simples a ideia do Visual Studio e ela é bastante interessante de usar e, assim, recomendo que você use a versão mais nova, que é essa que eu estou usando aqui, o Visual Studio 19.